a nível mundial. Depois é fazer parte da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador de futebol, e hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida, isso mostra muita maturidade na equipe. Depois a consciência de manter a humildade dentro da partida e manter jogando da mesma forma e tentando gol a todo instante, sem gracinha, sem pensar que a gente é mais do que aquilo que a gente deveria pensar. Então acho que isso me dá muita alegria de fazer parte de um grupo desta maneira, porque a temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. Como é que é fazer um gol no Maracanã, num clássico, emoção diferente, especial, né? Até que enfim, né? Saiu muito feliz, a gente vem trabalhando muito dentro dos treinos todos os dias, eu principalmente, que acho que é meu 11º jogo essa temporada, e a construção daquilo que você faz e você desfruta hoje não é feita de um dia para o outro. Eu acho que desde lá do início, desde a pré-temporada, eu pude voltar e sendo o mais velho da equipe, mas um dos melhores fisicamente. Então essa construção toda se faz lá nas férias, se faz quando você se dedica, quando ninguém está vendo, e depois ser coroado lá na frente. Ô Davi, no segundo tempo a gente viu que o Tite pedia para o Flamengo continuar se atacando, continuar indo para cima. Vocês ali em campo obedeceram, né, tiveram essa postura, mas vocês sabiam ali do placar, da história que vocês poderiam estar fazendo dentro de campo com esse placar elástico, ou foi algo que vocês só souberam realmente depois da partida? Depois da partida. Acho que a maior maneira de respeitar como esportista em qualquer esporte do mundo é você continuar fazendo com excelência aquilo que você foi escalado para fazer. O time oscilou bastante antes, a questão da Libertadores, foi criticado recentemente e agora conseguiu essa estabilidade e chega num placar desse. Como não era tudo ruim lá, não é tudo tão bom aqui, como é que chega para ter essa maturidade agora, até tem essa parada e vai voltar daqui a 13 dias? Tem que ter maturidade para analisar todos os dias aquilo que a gente faz, tem que ter maturidade para ouvir aquilo que a gente vai ouvir, porque você bem mencionou, quando o Flamengo não ganhar, a gente vai ser criticado, quando a gente ganhar, a gente vai ser elogiado. Então, cabe a nós ter a humildade de reconhecer também, quando a gente não está bem, aquilo que a gente fez, e trabalhar bastante. Eu acho que o futebol só se conta lá no final, a gente vai contar muita história do início e no meio, mas o que vale vai ser sempre o final. Então, que a gente possa trabalhar bastante para acabar da melhor maneira possível. O Flamengo ouviu os seus empresários, que são as pessoas que cuidam da carreira do Fabrício, nos passou que o jogador tinha interesse de ir para a Inglaterra. A gente foi, a gente sentou, como a gente faz com todos. O Flamengo se acertou com o time e depois, no ato subsequente, não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso às vezes isso é difícil acontecer, que geralmente quando vão conversar com o clube, a situação do jogador ela está sempre avançada. Para a gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. É um jogador que está hoje com convocação, já teve convocação de seleção brasileira, um jogador que a gente buscou, garimpou ali no Bragantino, que veio bem, tá super adaptado, um jogador que todo mundo gosta aqui, importantíssimo para o elenco. Então, para a gente não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom, a gente poderia ter que ir no mercado para comprar outro jogador, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Agora, Marcos, sobre chegadas, muito se fala, especula no mercado lá fora, acho que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar na China. Não tem também não, nunca teve, nem Danilo nem Oscar. Há interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar,
a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador, e isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. Entendeu? Só isso. Mas não é um jogo, são dois grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada, também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, não tem nada, não tem nada, porque às vezes não tem nada no momento, numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transação do jogador, aí vai falar, não, como falei há um mês atrás, não sei. Então assim, a gente procura nesses momentos não se posicionar. Agora, Marcos, só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol, ele entrou, voltou aqui ao Maracanã, fez o gol no finalzinho, fechou o 6-1. Alguma mudança na situação dele, eu digo em relação à parte contratual, alguma conversa no sentido, porque falta menos de um mês para ele poder assinar um pré-contrato, e nessa semana agora também ele vai à Suíça, tem a questão do recurso dele. Queria que você falasse um pouco sobre a situação contratual dele, se houve alguma mudança e se de quebra também houve alguma procura por ele de outro clube, porque também muito se especulou sobre isso e o Flamengo tem contrato com ele até o fim do ano. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7 na Suíça, que vai ser na sexta-feira. Então, assim, o Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. A gente, lógico que numa situação normal, já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Aí o Pedro Henrique Torre conversando então com o Marcos Braz, direto lá do Maracanã. Deixa eu aproveitar, lembrar vocês, não se esqueçam que amanhã, 13h, tem o sorteio dos confrontos da Conmebol Libertadores, tá? Então o Flamengo também envolvido nessa, né? E o Flamengo no pote 2. Mas a partir já do Sport Center, às 11h da manhã, a gente já fala bastante sobre esse sorteio, tá? Mas à 1h. Depois desse 6-1, que vai ter gente correndo no Flamengo. 6-1. Antes já estava. Já estavam com... Se antes já era mais agora temido, né? O Botafogo também no pote 2, mas se já era uma equipe temida agora, então passou a ser mais temida ainda. Dom, que essa goleada, principalmente essa atuação rubro-negra, mostra que o torcedor do Flamengo sempre teve razão quando exigia o máximo assim dessa equipe, porque a gente sempre ponderava. Não deveria exigir tanto, é muito exigente, né? O time de 2019 não vai voltar. Aí o Flamengo vai lá e faz o que fez nessa tarde. Mostra que o rubro-negro tinha razão? Mostra algumas coisas. Acho que assim, o torcedor está no direito de cobrar, de exigir isso, ainda mais para um time que investiu tanto, com todo o repertório. É o melhor elenco da América, das Américas. Para mim não tem muita discussão em relação a isso. Perdão. Lógico que você tem times que rivalizam, né? A gente está falando de uma hegemonia que tem dividido entre Flamengo e Palmeiras, mas acho que ainda o Flamengo tem maior profundidade para conseguir esse nível de exibição. Só acho que não é constante, assim, acho que não vai ser toda hora que a gente vai ver esse nível de futebol, porque até pro próprio Flamengo, que tem todo esse lado financeiro, um elenco tão rico, não é toda hora que você consegue. E aí você pode falar até dos maiores times do futebol mundial. É muito raro você conseguir ter uma consistência de um nível tão alto. O que eu acho que ele tem que manter é a competitividade. Para mim, me encanta mais hoje, assim, não que me encanta, mas eu acho mais importante a consistência que o Flamengo tem tido. Ele ser dominante nas partidas. Porque não pode acontecer como o Flamengo, você ter um jogo como Milionários, como você deixar o empate escapar, sofrer como sofreu com o Atlético Goianiense. Então, assim, mais do que o show que tem dado e o jogo contra o Palestino, é um Flamengo que domina. Ele é dominante. E ele tem que ser, e acho que ele está conseguindo fazer isso dentro dos últimos jogos, o último mês que a gente tem falado, e esse é o principal nível. E também, só para completar,
os que falam que o Tite é retranqueiro também acaba caindo por tabela isso daí, né? Não, mais uma vez. Hoje dessa vez, então, não tem mais argumento nenhum, né, em cima disso, né? Esse é um rótulo tão injusto. Totalmente. Com o Tite, ele já cansou de fazer times ofensivos, não só na seleção brasileira, no Corinthians. Ele mesmo já deu outros exemplos, né, de equipes que ele treinou que tinham esse DNA ofensivo. Mas aí você vê, Dona, ele encontra o equilíbrio na equipe quando ele tira um dos atacantes e corrige o meio de campo da equipe. O Gerson? Porque para o torcedor isso poderia ser um sinal de poxa, tirou um atacante, colocou um meio-campista, mas é a partir daí que o time encaixa, não é? Sabe por quê? Porque esse Flamengo, ele tem um jogo muito forte por dentro quando você consegue aproximar esses talentos. Sim. De certa forma, o Gerson é um ponta articulador, né? É um meia que tem ali pelo lado direito. E ele tá bem ali pelo lado direito. Acho que é a posição ideal para ele. O Luiz Araújo, você pode ganhar mais capacidade de recomposição, você ganha velocidade, né? Um cara de mais X1, de mano a mano. Uhum. Mas o Gerson é mais jogador tecnicamente. Eu acho que o Flamengo fica mais criativo e tem uma outra situação. Naquele momento que ele estava sendo criticado, eu acho que com razão pela torcida, que o Flamengo estava com um jogo muito pobre na parte criativa, né? Muito previsível, ele não tinha um jogador que é muito importante na era Tite, o Cebolinha. É verdade. Cebolinha hoje destruiu o Vasco. E o Arrascaeta voltando ao seu melhor nível. Então, assim, eu acho que ele conseguiu encontrar, e não só isso, quem está muito bem no Flamengo também, e foi recuperado, e sempre foi muito bom volante, é o Alan. Isso, que até saiu, né, hoje por causa de contusão. Mas é um jogador que se recuperou. Hoje tem uma disputa com o Pulgar ali aberto. Na partida do meio de semana ele foi muito bem, mas isso que o Donan está falando do meio de campo, até, Zinho, eu lembro que antes da mudança a gente discutia, e discutimos aqui no Sport Center, vocês discutiram também no UFC, poxa, mas qual é o time? É com o meio de campo mais reforçado ou é com os pontas? E o Donan destacava assim, não, tem que ser com esse meio de campo porque o jogo é por dentro. Agora não tem mais discussão, encaixou, Zinho? Não estou discordando do Donan, tá? Pode discordar. Mas assim, eu acho que eu acho que assim, o ponto para mim que encaixou esse meio campo é quando ele traz o De La Cruz para ser o segundo e coloca o Gerson mais à frente. Aí eu concordo muito contigo. Porque o De La Cruz, o De La Cruz, no momento de contusão do Arrascaeta, o De La Cruz foi adiantado para ser esse meia, perto do Pedro. Não é a do De La Cruz. O De La Cruz, para mim, não é camisa 10. Não é aquele meia atacante. O cara que joga de costa para o gol em alguns momentos, que precisa, esse camisa 10. Né? Então, ele é bom vindo de trás, enxergando o jogo, porque ele é aquele formiguinho, aquele motorzinho. Não para no campo. Tá na direita, tá na esquerda, vai aqui, vai lá, infiltra na área, chega, né, pisa na área, mas volta, recompõe rápido, tá do lado do volante. É o motorzinho do time. Ele, o De La Cruz, é o Gerson na época do Jorge Jesus. 2019. Que muita gente o apelidou de Coringa. O Gerson não era o Coringa do time? Porque era Arão de primeiro volante e o Gerson era o segundo. Que muitas vezes o Flamengo com a bola virava um meia, que chegava à frente, mas quando perdia a bola vinha do lado do Arão ali e recompunha. Hoje o Gerson é o Everton Ribeiro do Flamengo 2019. Que eu era o Everton Ribeiro, meia pelo lado direito, fazia a recomposição, marcava ali, numa linha ali, o 4-4-2, né? O Arrascaeta sempre ficava mais à frente, o Bruno Henrique voltava pela esquerda e o Everton Ribeiro voltava pela direita. Hoje é o Gerson que está fazendo isso. E muito bem. E o Tite, quando ele enxerga isso, De La Cruz, volta aqui, faz aqui esse segundo, com liberdade, tá? Quando tiver a bola, você pode se movimentar. Mas perdeu a bola, você é o segundo, ao lado do primeiro volante, que eu acho que vai ser o Pulgar. Mas eu gosto muito do Alan, como vocês falaram aí. Tá bem servido ali, ainda tem o garoto, o Igor Jesus. Mas o Gerson, pelo lado direito, ele é o cara que encaixa melhor para fazer essa função. E aí o Donan tem razão. Esse meio campo próximo, primeiro volante, Pulgar ou Alan. E esse trio, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, para ter a amplitude com o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. E o centroavante com presença de área, que é o Pedro. E aí quando ele olha para o banco, né? Eu acho que o Cebolinha cansou. Quem tem aí no banco para me colocar? Ele olha assim, né? Será que ele fica preocupado, o Donk? Que ele olha assim e vê, Bruno Henrique, vem cá, Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz esse golaço aí.
Né? Aí o Pedro cansou. Vem cá, o Gabigol. Daqui a pouco vai falar, as pazes vai acontecendo. Hoje foi um primeiro contato, teve gente que vaiou e tal. Mas foi lá, fez um gol, beijou a camisa. A paixão do torcedor, daqui a pouco é mais agora, é a torcida organizada que tá pegando no pé. Porque o povão ali, a galera, a molecada, ainda tem aquela paixão pelo Gabigol, por tudo que ele construiu merecidamente no Flamengo. Então ele fazendo gol, entrando, faz um gol, beija a camisa e se declara e tal, né? Com comportamento, sabendo que hoje ele é reserva, ele é uma opção no banco. O titular é o Pedro, que chegou o quê? A 25 gols já com esses dois, com os gols de hoje? Não, 21. Né? 21 gols. Acho que tem mais, hein, gente? Vê aí, hein? 21 na temporada. É? Eu pensei que tinha mais, porque o bicho faz gol toda hora. Artilheiro mas tá numa fase maravilhosa, o Pedro. Então, assim, eu acho que é tudo isso que os companheiros falaram, mas esse encaixe de La Cruz um pouquinho vindo de trás e o Gerson ser nesse meia pelo lado direito, o Everton Ribeiro do tempo moderno encaixou e aí o Flamengo produz muito mais. E com o Gabigol agora também tudo em paz, né? Porque na partida anterior a gente até sabe que ficou aquela expectativa dele voltar ou não foi, Donk? Mas era justamente o primeiro jogo dele no Maracanã, né? Desde a confusão toda lá da história da camisa. E a gente até estava conversando no Sport Center com o Rafael Marques, a gente falou assim, olha, o jogo contra o Vasco ele vai jogar, com certeza. Por quê? Porque a torcida não vai ser contra o Gabigol num clássico. Se o time tiver, se o Flamengo estiver precisando de um gol e entrar o Gabigol, a torcida não tem por que vaiar e pressionar ainda mais o seu ídolo, certo? O seu jogador. E se tiver goleando como estava hoje, aí tudo é festa. E terminou tudo em festa. E acho que o cenário ainda da goleada era ainda mais cômodo para você ainda colocar. Mais favorável. E eu acho que o Tite teve uma boa sensibilidade, uma boa percepção disso. Mas tá tudo em paz agora? Você acha que não tem mais questionamento? Eu acho que vai com o tempo. Acho que ainda E ele não coloca ele sozinho, né, Donk? Ah, é verdade. Ele não coloca ele sozinho no jogo. Vem mais dois caras com ele. Exatamente, Zinho. Também tem isso. Então acho que toda a decisão, desde esse ponto que você lembrou muito bem, ao momento do jogo, o contexto do jogo, acho que o Tite foi muito bem nessa leitura para colocar o Gabigol. Acho que ainda vai ter. Acho que isso não apaga de um dia para o outro, porque a camisa de um time é muito sagrado, né? Então não é uma coisa que simplesmente uma entrada, o primeiro jogo que ele voltou a atuar diante da torcida, fazendo gol, eu acho que ainda vai ser com o tempo. Acho que as coisas vão se acertando, mas não vai mudar o fato que ele é um dos maiores ídolos da história do clube. Agora, a questão em relação à continuidade, acho que ainda é uma questão bem mais complicada. Não, tanto bem que, mais complexa. quando o Pedro Henrique pergunta para o Marcos Braz, ele não responde. Não. Ele falou que, sobre propostas... Tem o julgamento que é fato. Eu acho que algum clube vai esperar ver esse julgamento para fazer proposta. Mas ele tá certo. Claro que tá certo. Tem que a não ser que você tenha alguma conversa e já relacione isso à questão do julgamento. Mas quando ele imagina que outro clube vai agir assim, é porque ele vai agir assim, é porque ele está agindo assim. E não tá errado. Não tá. Tem que ir com calma. Até porque o risco existe, né? Grande. O Gabigol fez um gol hoje num clássico, numa goleada histórica, né, aproveitando a fragilidade do Vasco, mas não é uma página virada a situação dele com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Eu acho que ele tem tudo, se tiver focado, né? Tendo uma sequência com a qualidade que ele tem. Ele é um ídolo eterno do Flamengo. Isso aí ninguém vai tirar, mas existiu um desgaste. Eu acho que para esse desgaste, de ir para uma página de superação, vai precisar entregar ainda mais. Sabe por quê, dona? Desculpa te cortar. A gente não sabe o que vai acontecer na sexta-feira. Sim. Esse gol de hoje, esse lance que a gente viu, o beijo na camisa que o Zinho falou, pode ter sido uma virada de página, o reinício de uma história... E pode ter sido ponto final. Sim, por conta da punição. Pode ter sido ponto final de uma história. Se ele pega, se a multa, se a punição é ampliada, se ele passa de 2 para 4 anos. Pode ter sido o último, Pode ter sido o último gol. Pode ter sido o último ato dele com a camisa do Flamengo. Pode ter sido. Por Tomara exemplo. que não seja assim, que a história seja, que o final não seja assim, né? Mas pode ter sido. Agora, se ele tiver à disposição, né, a punição, né, ela acabar, aí depende dele. E eu acho, com toda a sinceridade, que esse ato do Tite é um ato que mostra a grandeza dele e a qualidade dele como técnico. Sim. Porque hoje a gente viu um time funcionando, crescendo, já está nessa curva ascendente em evolução, coletivamente criando,
né, dedicado, focado, sem pisar no pé, com esse DNA ofensivo que o torcedor do Flamengo se sente representado. E além da parte tática, das boas escolhas na substituição, eu acho que ele foi muito sensível e inteligente a não colocar o Gabigol e jogar ele aos leões. Porque ele teria a oportunidade antes de dar essa chance para o Gabigol e a recepção ia ser hostil da torcida. Porque estava tudo muito próximo, né, a situação estava quente ainda. Então, assim, o momento ideal era uma festa rubro-negra no Maracanã, uma goleada. Hoje o torcedor do Flamengo saiu do Maracanã em êxtase porque enfiou 6-1 no Vasco com um gol de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Ou seja, a gente está falando de ídolos dessa geração, de caras vitoriosos. E ele esperou o momento certo para poupar o jogador dele. Então ele mostra que ele é um grande técnico na parte tática, vitorioso, pela apresentação do time, e um cara que tem essa gestão, né, de elenco, né? Ele tem essa capacidade de pensar também no ser humano. Então acho que o Tite foi muito inteligente e foi grande também nessa relação com o Gabigol, porque sempre falam muito, né? O Tite não gosta do Gabigol. Dele, a direção quer que o Gabigol saia. Tem muita teoria da conspiração. O Tite não suporta o Gabigol. Se o Tite não gostasse do Gabigol, se ele fosse um cara com uma intenção ruim, ele já tinha botado o Gabigol no jogo seguinte, para ele ouvir a fúria da torcida do Flamengo. E ele esperou o momento certo e mais confortável para dar oportunidade para ele. A gente vai voltar lá para o Maracanã, daqui a pouco tem tudo sobre a vitória do Palmeiras no finalzinho, tá? Nos acréscimos. E aí os questionamentos, as críticas eram grandes, a gente falou assim, a gente olhou a tabela, a sequência de jogos, e a gente falou, o Flamengo tem que ganhar os próximos 5 jogos. Não tinha conversa, porque era um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que ele precisava se recuperar, aí ele tinha os 2 jogos da Libertadores, onde ele precisava vencer, e era em casa, certo? E se não vencesse, daria barulho. Ele tinha a classificação na Copa do Brasil, a ser disputada, e tinha o jogo contra o Vasco. Ele venceu 5. Aquela competitividade que você estava falando, né? E o último com esse brilho todo. Pois é, e assim, acho que desempenhos incontestáveis. Tirando contra o Amazonas, até porque já tinha vantagem do jogo de ida, enfim, mas você vê um Flamengo que foi dominante. E é isso que eu espero. Mais do que, de repente, a atuação não seja a mais encantadora, que não se repita o nível que foi aplicado hoje, o que é até normal, porque você, como eu falei mais cedo, mas é um Flamengo dominante. Acho que ele esteve no controle de todas essas partidas, mostrando a profundidade de elenco que ele tem e assim, é o time que tem o teto mais alto no futebol brasileiro. Lógico que a gente vai falar de candidatos em todos os títulos, mas para mim é o clube mais credenciado a vencer tudo. Acho que hoje... E ele está apresentando um futebol digno disso. E amanhã, vou repetir, à 13h, mas já a partir do Sport Center, às 11 horas da manhã, desde cedo, na verdade, né? Desde o F360, tem o sorteio dos grupos ou dos confrontos da Conmebol Libertadores, tá? O sorteio começa às 10:01. A gente vai para o Maracanã, a comissão técnica do Flamengo fala. O Tite hoje não deu entrevista coletiva porque precisou passar por um procedimento em seu joelho. Essa foi a alegação ali da assessoria de imprensa do Flamengo. Então falaram com os jornalistas e falam com os jornalistas agora o Matheus Bach e o Kleber Xavier. A gente acompanha. Boa noite. Um jogo difícil, um clássico. O início parelho, né? A equipe do Vasco muito bem, fez o gol cedo. A gente manteve a tranquilidade, manteve o que a gente trabalhou, né? E seguimos criando situações e conseguimos terminar o primeiro tempo com uma boa vantagem. Oi, Kleber, Matheus, boa tarde. Igor Siqueira aqui do UOL, boa noite já. Como é que vocês sentiram, pergunta em relação ao Gabriel, essa reinserção dele dentro desse grupo, dentro do estádio, dentro do jogo em si, camisa 99, gol, esse conjunto da obra envolvendo ele numa partida que acaba sendo a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco? Cara, a gente não fica observando especificamente de algum atleta, como é o entorno, tudo. Nossos olhos são sempre para o grupo, Igor. A gente procura dar atenção máxima aos atletas durante a semana, na preparação do trabalho e durante o jogo, para que quando eles entrem, eles possam performar, ter o desempenho e ser com um gol assim, melhor ainda. Como todos, nada especial. Kleber, Matheus, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela.
Há um mês a gente estava aqui, né, na sala de coletiva depois de uma vitória contra o Amazonas, em que o Flamengo acabou saindo vaiado, viveu um momento de oscilação e agora acumula uma série de vitórias consecutivas, jogando bom futebol, consegue golear o maior rival depois de uma paralisação do Campeonato Brasileiro, agora vai ter outra paralisação. Qual a importância dessa? Queria saber de vocês se é um clima de alívio no vestiário e qual é importante essa volta por cima aí do Flamengo na temporada. Para a gente, o mais importante é que a gente teve no processo passado, que a gente colocou para vocês aqui nas entrevistas, um calendário congestionado. A gente não conseguiu trabalhar direito. E agora, nesses últimos jogos, a gente teve tempo de recuperação, teve tempo de trabalho, conseguiu esse equilíbrio de trabalho, né? E hoje a gente fica muito feliz porque o jogo difícil, quando tu sai num clássico perdendo e tu mantém esse equilíbrio e faz com que as jogadas aconteçam da maneira que tu trabalhou, né? Dando poucas chances ao adversário. Acho que tiveram 1 ou 2 chances de gol. E a gente acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades e teve precisão nas finalizações, né? Então, está conjugado a isso, eu acredito nisso. E agora a gente vai ter uma outra fase de trabalho, sem jogadores importantes, né? Dá alguns dias de folga e volta a trabalhar pensando nessa sequência sem esses jogadores. É outro momento e a gente espera dar sequência a essa qualidade que a gente vem apresentando, mesmo sem esses jogadores importantes. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Alguns jogos ficam marcados na história de determinados confrontos pelo peso, pelo tamanho, e esse, por ser talvez o clássico de maior rivalidade no Rio, pelo menos por tamanho de torcidas e história, teve o placar mais elástico da história do Flamengo. Você já consegue ter dimensão do que foi esse jogo hoje? Porque esse jogo provavelmente vai ser contado na história lá na frente, independente de ter sido um jogo decisivo ou não, mas pelo placar tão elástico que foi. Acho que não, cara. Acho que a dimensão a gente não tem. A gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chegado na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar uns saldos devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando. Assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Matheus, boa noite, Kleber. Boa noite. Fred Gomes do GE. Queria perguntar para os dois, em relação ao Arrascaeta. A gente sabe que o Arrascaeta é um craque histórico desse time e é um dos poucos caras que mantém o mesmo nível desde 2019. Não é que os outros não consigam, mas é que realmente ele sempre vem mantendo o sarrafo alto. E ele teve uma quedinha técnica nos últimos jogos, assim, ele não vinha nem conseguindo participar dos gols, coisa que para ele, se você pegar o histórico dele, é muito difícil você pegar uma sequência de 3 jogos sem o Arrascaeta ou marcar um gol ou dar uma assistência. Assim, como é que vocês enxergam a importância desse jogo para ele, uma jogada daquela como no gol do Bruno Henrique? E também, assim, perguntar para vocês, mais uma vez insistindo na história aqui que ele perguntou para vocês, sobre esse 6-1, por ser um jogo que não é só a maior goleada do Flamengo no Clássico, é no Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que às vezes a torcida fala, olha, mas o Flamengo teve uma oportunidade de fazer história e não conseguiu. E hoje foi feita a história mais uma vez. Eu vou começar pela última, já que o Matheus respondeu um pouco. A gente não imaginava e não imagina nunca fazer um processo de goleada, né? Mais ainda num clássico. Os nossos últimos jogos com o Vasco, desde que a gente chegou, foram jogos difíceis, né? E a gente trabalhou dentro dessa dificuldade. Procurar repetir o que a gente fez nesses últimos jogos contra esses adversários em Libertadores e Copa do Brasil, e no Brasileiro também contra o Corinthians. Mas o jogo se colocou dessa maneira, né? Então, analisando os números, a gente teve o mesmo número de finalização, ou um pouco menos no primeiro tempo, mesmo eles jogando com 11 em relação ao segundo tempo que eles jogaram com a menos. Então a gente buscou, não parou de buscar esses gols, né? Trabalhando com essa qualidade. O Arrascaeta é importante porque é o jogador pensador da equipe. Nesse momento dos últimos jogos ele vinha num crescimento para buscar esse equilíbrio, para buscar esse nível de atuação que ele teve hoje. Uma pena que agora nessa sequência está fora, né? Então que ele vá, que ele faça um grande trabalho
na seleção e que na volta continue com esse crescimento e tendo atuações como ele teve hoje. Pela vitória, né? Eu queria saber de vocês da situação do Carlinhos, né? O Carlinhos, ele chega no Flamengo, faz 2 jogos, se não me engano, no Brasileiro, tem até agora poucos minutos, ficou de fora hoje, não dá para colocar todo mundo, como o Matheus falou, mas como é que está sendo esse processo de adaptação do Carlinhos no Flamengo? Como é que vocês enxergam para os próximos jogos? Deixar para o Matheus responder essa, que está mais atento ao Carlinhos. O Carlinhos está num processo de recuperação física. Então ele teve uma sequência de ele ficou doente, variou, não conseguiu fazer os trabalhos, então não é nem opção técnica, essa é uma opção mais de não ter recuperado, não estar apto 100% para o jogo. Então foi mais nesse sentido, acho que ele não vem há uma semana já tentando se recuperar assim e sem conseguir fazer um trabalho sequencial no dia a dia, então aí é mais nesse sentido. E a gente espera já que na quinta-feira, na representação, ele já trabalhe com o grupo, né? E já esteja pronto à disposição para o jogo contra o Grêmio. Quanto à aceitação dele foi muito boa, o grupo costuma receber muito bem os atletas que chegam, né? E ele está muito feliz. Eu pedi para o Matheus responder, porque o Matheus trabalha muito com ele para questões de finalização, de movimentos ofensivos, né? E ele trabalhou bastante, precisava de um acréscimo físico, e agora vai estar com a gente a partir de quinta. E foi importante, hein? No primeiro jogo que a gente ganhou lá do Atlético Goianiense, foi muito por a gente ter tido 2 pivôs, e quando o Bruno Henrique sofre o pênalti, é porque o lateral tem que ficar pegando e cuidando do Bruno Henrique e não o zagueiro. Então ele já deu a resposta também, e a gente sabe que vai dar durante o campeonato. Aqui Matheus, Kleber, uma boa noite. Parabéns pela vitória, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Eu queria perguntar para vocês a respeito da melhora do Flamengo durante o primeiro tempo, depois de um pequeno período ali de instabilidade, com dificuldade de quebrar as linhas do Vasco. Vocês encaram essa melhora como no aspecto anímico, no aspecto tático em si, de superação, no aspecto técnico, que as coisas começaram a funcionar melhor, né? O Flamengo consegue 3 gols ali num período curto de tempo, relativamente, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Mais uma vez, parabéns pela vitória e pela goleada. A gente reajustou alguns detalhes, e a gente às vezes não gosta de falar nesses detalhes que são importantes. Foi aquilo que a gente trabalhou como estratégia de construção, principalmente, né? O Vasco marcou muito bem, com as linhas bem próximas, tirando espaço, mas a gente foi encontrando esses espaços pelos ajustes que a gente fez nesse início. E aumentou um pouco a competitividade. O Vasco iniciou competindo muito forte e o Flamengo aumentou a sua competitividade. Então, esses 2 fatores fizeram com que a gente crescesse e ainda no primeiro tempo definisse um bom resultado. Kleber, Matheus, boa noite. Parabéns pela grande vitória hoje aqui no Maracanã. E, Kleber, tivemos hoje a situação do Alan, saiu no primeiro tempo por conta de uma situação muscular, né? Não foi a primeira vez, outros 2 jogadores do Flamengo, curiosamente, também no primeiro tempo tiveram que ser substituídos recentemente. Se é algo calculado, normal, ou se, de alguma forma, preocupa vocês para esse intervalo, a recuperação e para a próxima sequência, em que, inclusive, o Flamengo vai ter menos opções com jogadores que estarão a serviço de suas seleções. E, Matheus, hoje tivemos a entrada do Gabriel Barbosa, depois daquela situação que aconteceu com ele. Parte da torcida o hostilizou, mas depois do gol dele, né, a torcida gritou que o Gabigol voltou. Até que ponto, né, isso é positivo para essa redenção do Gabriel Barbosa, ele que precisa também retomar o seu próprio futebol nessa temporada? O Alan é um jogador com característica de muita agressividade, um jogador de muita intensidade no jogo, e fez uma sequência longa, né? Um pouco de resquício daquela parte que eu citei antes, de jogos num calendário congestionado que a gente teve. E a gente espera, vai ser avaliado com mais tranquilidade depois, a gente espera que ele consiga se recuperar e esteja à disposição para o Grêmio. Isso é um detalhe que o departamento médico pode falar melhor, mas o nosso desejo é que a gente consiga contar com todos esses jogadores. O Ayrton, né, que não estava, o Léo Pereira, que são, no momento, Carlinhos, Ayrton, Léo Pereira e agora o Alan, jogadores que a gente gostaria de já contar para o jogo contra o Grêmio. O Fábio fala muito, né? Não adianta, a gente quer que ninguém machuque, mas futebol, no nível que é hoje em dia, a intensidade vai acontecer. E a gente vai ter que
tentar fazer com que menos aconteça e lidar com isso, né? Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver agora, né, o que vai acontecer daqui pra frente aí com o Mengão. A expectativa é que continue assim, né? Tomara que continue assim. Por uma boa vitória, 6-1, goleada histórica em cima do Vasco. E o Flamengo agora descansa, volta só na quinta-feira, né? Aí a apresentação do elenco do Mengão. E vamos ver o que o Tite vai preparar para as próximas partidas. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.